cantora, compositora, baiana da Península de Itagipe, em Salvador, rainha do Afropop, essa é Margareth Menezes, a convidada de hoje do Guia Negro Entrevista. Tem uma frase de uma música que eu adoro, da Bahia, que é assim, que fala que sou faraó e o Egito é a Bahia, né? Sim, é Brau. Brau que fala isso. Então, se o Egito é a Bahia e você é a rainha, você é Cleópatra, é isso? Não, meu Cleópatra não. Cleópatra botou a cobra lá pra morder ela, eu vou lá botar a cobra. Que nada, sou frouxa demais pra isso aí. Não vou me matar mesmo, quem quiser que me mate. Não, eu sou a rainha de Sabá, velho. Aí, autoridade. Maravilhosa. Margareth, queria começar o programa te agradecendo, dizer que sou muito fã do seu trabalho, que queria estar fazendo essa entrevista pessoalmente, mas infelizmente esse momento não está permitindo os encontros presenciais, né? Pois é, né? Eu agradeço também o convite, viu? Para mim é um prazer, tá? E no que eu puder contribuir, né? Com alguma coisa que eu saiba. Viu? Mas obrigada pelo convite mesmo aí, tá? Você e toda a equipe. Margareth, você se auto-intitula Rainha do Afropop. As pessoas na Bahia te intitulam Rainha do Afropop, na verdade, né? Esse termo Afropop, ele também foge dessa vertente de classificar toda a música da Bahia como axé, por exemplo? E o meu som, meu conceito da música que eu faço é Afropop. Não só o que eu faço aqui, como vários outros artistas que têm essa mesma identidade, que são as nossas claves afro-brasileiras com o comportamento pop da pesquisa da música pop, né? Tanto o afro como uma identidade musical, ele existe, como o pop também, né? A gente identifica, né, a música afro, a música pop, e é natural que exista também essa fusão afropop brasileiro, né? Quer dizer, afropop, African pop existe no mundo inteiro. Tem grandes artistas do African pop, Angélique Kadijo, Salif Keita, Sheikh Khaled e outras figuras mais recentes, né? Também nessa mesma linha, né? Então, a música que, no caso, eu faço, e não só eu, como eu falei, várias pessoas da minha geração, da Bahia, de Pernambuco, é afropop, porque tem as duas esse cruzamento de identidades, né? Musicais, de comportamentos musicais, né? Então, o afropop não é uma coisa, uma alegoria, um rótulo de generalização. É um rótulo conceitual, é um conceito de trabalho. Então, desde 92 que eu trago essa pesquisa dentro do meu trabalho, né? E é a minha identidade. O que acontece é o seguinte, que eu fui a primeira artista, eu acho, que trouxe para a discussão esse termo esse rótulo como um rótulo de identidade musical mesmo, né? Eu acho que na questão de você reproduzir a arte, né? É muito natural que você reproduza aquilo que você respira, né? Porque a pessoa nasceu, vai fazer o quê? Vai fazer rock? Vai fazer o quê? Vai fazer... Agora, com todo respeito e dando nome às fontes, né? E você sempre fez uma inovação nas suas músicas de colocar dessa pegada eletrônica, né? Você foi uma das precursoras. Que outras inovações você trouxe para o estilo afropop, por exemplo? Olha, não é que... Como é que se dá isso, né? A da nossa própria contemporaneidade, né? Então, no começo da minha carreira, 87 eu gravei Faraó, 88 foi o Elegibô, né? Uma História de Fá, que era um LP que tinham algumas músicas bem representativas, já bem diferenciadas nessa questão de fusão rítmica, né? Além de ter uma História de Fá, que é um samba reggae também, e que na época o samba reggae ainda estava muito fresco, né? Era poucas pessoas ainda naquela época o pessoal estava começando a descobrir essa música feita pelos blocos afros da Bahia, né? Depois dos outros discos, Um Canto para Subir, Quindala e Luz Dourada foram 5 anos, né, trabalhando com pessoas que foram muito importantes nesse desenvolvimento da música afropop na Bahia e no Brasil. Foi Ramiro Mussoto, Pedro Giolandini, que eram 2 argentinos que tinham trazia esse frescor da coisa pop e também entendia um pouco também da minha própria rebeldia, né, musical. E Nestor Madrid, que era o diretor musical, era meu diretor musical e foi o produtor disso, né? E o disco Quindala, né, que saiu em 94, é que nós usamos o Afrotecnopop, né?
Então, techno, porque assim, quando fala techno, né, o pessoal às vezes enquadra muito na música dance, no house, essas coisas, né? Então, o techno no sentido de que a gente ali já começou a usar o computador junto com a música, né? Em 94. Tem um vídeo recente da atriz Thaís Araújo, numa live com a Ivete Sangalo, questionando a Ivete Sangalo sobre o fato de, algumas vezes, você não recebeu, o seu trabalho não recebeu o mesmo destaque que cantoras como ela. A Daniela Mercury também foi questionada uma vez por Te Amar, Maíra Azevedo, no evento do Mulher com a Palavra, sobre a mesma questão. Como que você acha que o racismo impacta a carreira de cantores negros na Bahia e no resto do Brasil? Nem Ivete nem Daniela têm responsabilidade sobre isso. Isso é uma coisa da sociedade brasileira, sabe? Eu acho que eu entendi a questão que Thaís fez e achei legal até, mas elas não são responsáveis por isso. Isso aí é uma coisa que a gente precisa entender. Que se as pessoas tiverem essa prática na sua vida de serem racistas, não serem racistas particularmente, que eu não acho que são, não estou falando isso. Esse questionamento a gente tem que fazer a indústria da música. Esse questionamento a gente tem que fazer a sociedade brasileira. E a postura também das próprias pessoas que querem a transformação nessas formas da gente escolher as coisas, né? Agora, o que nós temos que observar e lutar para que isso não aconteça mais é justamente esse corte do privilégio da indústria e da mídia que privilegia as pessoas brancas, né? No caso, porque se a gente se não for isso, então onde estão os talentos, os grandes talentos da música negra brasileira, né? Que são muitos, algumas pessoas têm mais, mas são poucos os representantes no sentido do talento, de poder aparecer, de poder estar com constância, música na novela e parar. Então, assim, existe aí uma necessidade da gente questionar a indústria, questionar a sociedade em relação a isso, né? E esse fato da gente ter esse racismo estrutural, ele te impediu, por exemplo, de ter posicionamentos políticos mais fortes durante a sua carreira? Você deixou de fazer esses posicionamentos por medo do mercado te boicotar de alguma forma, por exemplo? Se você olhar o que eu gravei, você vai ver que eu sempre me posicionei, né? Então, assim, eu não sou uma ativista política, eu sou um artista. E dentro do meu trabalho você vai ver que o assunto da questão racial ele sempre está tocado, né? Eu sempre tive uma postura honesta em relação a isso, digna em relação a isso. Eu, todas as vezes, para todas as pessoas que eu prestei o meu serviço, né, no momento da minha contratação como produto de mercado, graças a Deus eu tenho muito mais legados positivos do que negativos em relação a isso. Então, eu acho que eu não tenho que justificar em relação a isso, porque eu tenho uma coisa que está escrito pelo tempo e pelas minhas próprias ações, está escrito nas imprensas, na vida. Então, em nenhum momento eu me senti omissa, muito pelo contrário. Eu assim já tive muitos problemas por eu me posicionar em relação a várias coisas, em relação à questão da mulher, em relação à questão da má colocação do ser humano, né, de músicas que falam de uma maneira pejorativa em relação a isso eu nunca cantei. Então já tive isso ao longo da minha carreira várias, né? Já participei de várias campanhas em defesa de direitos humanos, de jovens, de crianças, de negros, de mulheres. Então isso está escrito na minha história. Você própria é uma empreendedora, né? Você ficou sem gravadora por 5 anos e você criou o próprio selo quando isso aconteceu, né? Pois é, então aí justamente, né, mostrando também que eu nunca fui uma pessoa que fiquei compactada sabe, aquele não, nunca me paralisei diante das coisas, né? A gente falou, antes de começar a gravação do Bloco Mascarados, né? Eu tive o prazer de te ver esse ano lá no Carnaval de Salvador. Lá atrás você chegou a deixar o bloco em algum momento. Você teve medo naquele momento de ser taxada como musa gay ou algo do tipo? Não foi isso. Porque cada artista aqui, eu acho que cada um tem o seu caminho, né? Então, eu já tinha 10 anos já. E eu estava com o meu movimento afropop brasileiro nascendo naquele momento, né? Então, foi uma opção mesmo para dar uma direção àquilo que eu consigo, aquilo que eu representava, o que eu represento na minha vida, que é a música, né? A minha identidade, o que me leva para o carnaval, o que me leva a estar em todos os lugares é a música. Você também está à frente do Mercado Iaô, lá na Ribeira, né? Esse ano o mercado, infelizmente, não recebeu os patrocínios devidos e o carnaval, enfim, pré-carnaval ali no mercado que você realizou em 2019 e em outros anos de forma brilhante, não conseguiu acontecer.
A música feita por artistas negros, por blocos negros, ainda tem dificuldade de receber patrocínios na cidade mais preta do Brasil. Por que isso acontece, Margarete? Por que o racismo acontece no Brasil, você sabe? Amigo, e assim, não é uma coisa simples, a gente está falando de uma coisa muito, muito profunda, fala de estrutural. Eu também fiquei achei muito interessante quando começou a aparecer esse termo, né? Racismo estrutural. O que é isso? Procurar saber, né? São um legado de, né, 400 anos, 500 anos que o Brasil foi descoberto e essa coisa se impregnou. O racismo é uma forma criada para justificar a escravidão e depois disso tudo que aconteceu, todas a injustiça e né, que o desinteresse, por assim dizer, né, pelo desenvolvimento do povo afro-brasileiro, né? Mas assim, no Mercado IAO, nós criamos ali um projeto de renda social, uma coisa bacana de comunidade também, né? É um projeto que tem essa visão de um mercado colaborativo para artesãos, para lançamento de disco, para jovens artistas, fazendo coisas que a Fábrica Cultural, que é essa organização que eu dirijo, eu sou presidente há mais de 16 anos, já viemos praticando ao longo desses 16 anos, né? Cursos para jovens, cursos para senhoras, cursos reciclagem de lixo eletrônico. Então, o Mercado IAU é um desses projetos da Fábrica Cultural. E aí não teve, no ano passado, realmente, nós não tivemos apoio, né, o suficiente para fazer, né? E aí eu acho também que já estava um pouco, era novembro e dezembro, né? Janeiro, as coisas já estavam também, a pandemia foi chegando, aquela coisa ficou meio, engessou mesmo, né? Não sei se você sabe, mas quando a gente pesquisa seu nome no Google, na sequência vem uma pergunta assim, qual a idade de Margarete Menezes? Eternidade. E você passa uma imagem de muito jovem, de muita energia. O que você faz para se cuidar? O que você faz para se manter tão jovem e com essa energia tão forte? Mas eu sempre tive um cuidado assim, com a minha saúde cedo, né? Eu tive quase uma gastrite, né, aos 20, 27, 28 anos, né? E isso me forçou naquele momento a uma alimentação natural e tal. Eu entrei numa mesmo, assim, foi durante muito tempo que eu, assim, vegana, que não comia carne, né? Mas isso deu um norte assim na minha vida muito muito legal, muito interessante. Tem coisas que eu ainda preservo, né? Não sou mais aquela vegana, claro que sabe, mas assim preservo muito, me ajudou muito. Sempre gostei de esportes na escola, eu sempre pratiquei esportes e isso eu sempre também trouxe paralelo à minha carreira, né? Sempre gostei de correr, de fazer coisas. Em algum momento engordo um pouquinho, mas depois eu mantenho essa atenção e sou muito ligada a coisas naturais. Aí eu tenho eu descobri um creme de mulateiro. Mulateiro é uma árvore da floresta amazônica que ela é tida pelos povos da floresta como árvore da juventude. Aí estou dizendo, hein? Árvore da juventude. E falando aí de juventude, você tem, nesse novo CD que você comentou, né, no Autêntica, você grava com Lued Luna, com Larissa Luz, com essa nova geração de cantoras negras da Bahia. Você também canta as músicas da Maju nos seus shows, né? Você canta Africaniei. Como que você vê essa nova cena pulsante de cantores novos na Bahia? Eu acho isso muito, muito bacana, né? As mulheres negras, especialmente, né? Tem muita gente nova, bacana, pintando, com talentosas, né? Mas as meninas, né? A Lued, a Xênia, né? Então, estão fazendo coisas muito, muito fortes, né? Muito decididas. Você vê aquelas mulheres aguerridas, assim mesmo, já com outra postura, né? Diferentes porque hoje já se pode você ter mais essa possibilidade pelas suas próprias ferramentas. Queria voltar um pouquinho, você falou de Faraó. Essa é uma música que você lançou lá em 1987, é um verdadeiro hino do Carnaval da Bahia. O que essa música representa para você? E você tem alguma estrofe de Faraó que é a sua predileta? Porque Faraó é interessante porque, assim, apesar de ser uma música muito pop, ela é uma verdadeira aula de história, né? Faraó é uma música do Luciano Gomes, né? Que participou, foi uma música que foi a música hino, tema do Olodum, em 87, né? Que foi quando eu gravei junto com o Djalma Oliveira, que me convidou para gravar. Essa música, todas as 3 versões dela foram gravadas em 87. Né? Essa primeira versão foi eu com o Djalma,
A segunda gravação foi com a Banda Mel e a terceira gravação foi o Olodum, né, por ordem de gravação, mas todas em 87, e a primeira gravação foi com essa minha com o Djalma. E é uma música que ela tem, assim, ela se tornou uma representatividade, foi o primeiro samba reggae gravado no Brasil. Além de tudo, a musicalidade dela, né, a própria coisa do refrão, aquele refrão aberto que chama as pessoas. Então isso se tornou um grande, marcou, né, o ícone assim dessa música contemporânea, né, da minha geração. E é uma música que fala sobre a história da criação, da visão egípcia, né, da história da criação. Né? Para uma música muito potente, muito potente. Engraçado como as pessoas gostam dessa música. Ela não passa, né? Não passa não é por causa da minha causa, é por causa da própria música. Qualquer lugar, qualquer lugar que você falar, eu falei Farol, as pessoas respondem, né? Então, a música eu tive a honra de gravar ela, Lisboa, Alegria Cidade, outras naquela época, que marcou minha carreira. Essa música Farol, ela tem no segunda parte que ela fala, né? Que é Pelourinho, uma pequena comunidade que, porém, o Olodum unira em laços de confraternidade. Despertai-vos para a cultura afro no Brasil. Ao invés de cabelos trançados, veremos turbantes de Tutankhamun e as cabeças se enchem de liberdade. O povo negro pede igualdade, deixando de lado as separações. Essa parte, essa coisa política assim na música, ela é forte, né? Que ela vem assim discursando sobre uma questão assim que na história contada, né, pelos outros não fala desse legado, né, dessas grandes civilizações africanas que houveram, de grandes domínios, né, de riquezas. E aí ele fala sobre, eles traz o Egito, né, como uma dessas grandes civilizações daquela época. E aí também aproveita e dá a mensagem da luta, né, da luta antirracista. Então essa música ela é uma música forte. Muito forte e muito potente e eu muito adoro. atual, né? Pois é, ela, por isso ela não passa, mesmo. Tem uma força muito grande essa música. E Margareth, se você pudesse indicar um lugar de cultura ou história negra que todo mundo deveria ir pelo menos uma vez na vida, qual seria? Um lugar de cultura da história negra que todo mundo deveria. Na Bahia, para que lugar melhor para mim? Mas que lugar da Bahia? Eu sei que, por exemplo, sua mãe, Dona Diva, ela é da Ilha de Maré. Ilha de E Maré. a Ilha de Maré é um dos lugares mais lindos que eu conheço. É muito bonito mesmo. Ilha de Maré. Tem aqui também a região do Recôncavo, né? Que a Ilha de Maré também é Recôncavo. Mas Cachoeira e Santa Amaro, especialmente Cachoeira, né? Tem um legado muito importante na formação cultural. Toda aquela parte ali, Santa Amaro, Cachoeira, né? São Félix. Ali tem ainda guarda algumas memórias assim bem legais, né? E Margareth, o que é para você ser um corpo negro no mundo? Ser um ser humano. Ser um ser humano que precisa lutar mesmo pelas suas coisas, acreditar na vida, se posicionar, se colocar no seu lugar de ser humano mesmo e a gente buscar essa vitória, né? Porque assim é uma realidade da criação. Fomos criados igual a todas as pessoas. Então a sociedade tem pessoas que são racistas, tem pessoas que são isso aquilo, mas a gente tem que entender quem somos, o que somos nós. Somos um igual. Então, a gente tem que se colocar nesse lugar também, dentro do nosso sentimento. Claro que são muitas dores, né? Mas a gente não pode sucumbir diante disso, né? Se achar o que não é. Somos seres humanos buscando ser felizes, buscando nosso lugar de respeito, nossos deveres e direitos como todo cidadão. E a gente precisa que isso seja reconhecido. Naturalmente reconhecido, porque é o que é. Então, é nisso é assim que eu me sinto. Obrigado, viu, pela entrevista. Muito feliz mesmo de ter dado certo. Queria poder te dar um abraço pessoalmente. Quando tudo isso passar, espero ter essa oportunidade. Obrigado a vocês. Assim, eu espero que vocês tenham curtido. Esse é meu jeito de ser mesmo, é o que eu acredito. Porque eu acho que se não fosse assim, eu não estaria aqui nesses 32 anos de carreira. Tanta coisa se passou em minha vida, já tive tantas... cair, levantar, sabe? Mas eu tenho essa fé. Tenho essa fé que na vida, fé no positivo das coisas. E aí é isso que me move. Bom, o que eu fiz para Djamila Ribeiro. Lindo. Pode ser? Pode. Só na voz aqui. Foi no dia que eu entrevistei ela, né? Que eu fiz umas entrevistas depois da minha primeira live. De fé, capitã da geração,
Sua espada é sua caneta, claridade é sua competência, ensinando ao povo pegar a visão. Djamila, Ribeirão de luz, para navegar nos mares do amor. Abalou, chamada da Iaô, Abidalá, Negra de Arandi, Dente, Batucajé. Se a gente tá vivo é porque Deus quer. Parará, papá, parará, 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 parará, papá, parará. Se a gente tá vivo é porque Deus quer. Isso aí gostou, hein?